Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês o tamanho da bronca que tá rolando no mundo afora aí, que o Brasil meio que conseguiu ali superar, mas a gente ainda tem que ficar muito de olho diante do que está acontecendo, porque o negócio está numa escalada muito séria, muito importante, tá? Antes de a gente entrar nesse assunto, a gente tem uma notícia boa, porque os especialistas estão vendo aí uma contração menor da economia, isso pela quarta semana consecutiva, porque o mercado financeiro estava apostando uma queda de 5,95 para o produto interno bruto nacional, mas eles baixaram esse percentual para 5,77 nessa quarta-feira, no dia de ontem, tá? Então, uma notícia muito positiva. Agora, pessoal, a gente tem que ver como é que vai ficar essa história, uma vez que tentaram ali, de todas as formas, queimar o presidente Donald Trump lá com várias atitudes como impeachment, né? A questão da fomentando a insegurança ali no espaço interno. Aqui no Brasil também a gente viu o pessoal começando a querer instaurar uma comoção social, aquelas encrencas de rua, mas não houve clima favorável, né? O discurso ali de democracia que eles tanto pregavam acabou não colando, mas lá nos Estados Unidos e na Europa o negócio está muito forte e a gente tem que ficar muito de olho nisso para isso não chegar aqui no Brasil, tá? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem tido um aumento de tiroteios enorme comparado com o mesmo período do ano passado, fonte da NBC News. Por exemplo, em Chicago houve um aumento de 42%, em Nova York aumento de 41%, na Filadélfia aumento de 28%, em Atlanta, na Geórgia, aumento de 20%. Isso de tiroteios. Agora, de vítimas de tiro, também tivemos alguns dados ali extremamente preocupantes, como por exemplo, lá em Atlanta, na Geórgia, aumento de 31%, segundo o Departamento de Polícia de Atlanta, e já em Nova York, 77,5%, segundo o Departamento de Polícia de Nova York. Isso aí é um negócio extremamente preocupante. Você vê a cidade de Nova York ali, que depois de muitas atitudes importantíssimas, né? Principalmente na gestão do Rudolph Giuliani, fizeram com que Nova York tivesse ali uma melhora impressionante dentro dos seus índices de criminalidade. E agora o negócio vem escalando. Pessoal, se eles estão conseguindo fazer isso nos Estados Unidos, que tem toda aquela tradição democrática, a tradição da liberdade de expressão, a primeira emenda americana que garante que ninguém vai ser cerceado na sua liberdade de expressão, tem a segunda emenda, que é o direito a pessoa ter porte de armamentos para poder garantir a sua defesa pessoal, e mesmo assim as pessoas estão sofrendo sanções legais por ter esse tipo de material em casa. Isso é extremamente preocupante. A gente sabe que no plano globalista, para que seja estabelecida uma nova ordem dentro do cenário global, eles precisam derrubar os Estados Unidos. E a gente pergunta como poderia isso ser feito. Então, pessoal, parece que o plano está caminhando e está caminhando rápido. Obviamente, isso teria consequências para o Brasil. Você vê um cenário que mostra que a insegurança está gigantesca, é que o ouro bateu um novo recorde. E o pessoal ali está preocupado com essa situação, né? O metal precioso chegou a custar 1.944 dólares a onça, né? Que seria equivalente a uma moedinha de uma onça, que é uma medida de peso utilizada nos Estados Unidos, né? Essa alta do dólar é atribuída ali à persistência da crise sanitária e também da crise diplomática entre Estados Unidos e China. E os especialistas já estão vendo o preço ultrapassando os 2.000 dólares, tá? Isso acontece porque o dólar é visto como uma espécie de investimento de refúgio, ou seja, no momento de grande incerteza, o pessoal deixa de ter as suas economias e as suas reservas em dólar e migra para o ouro, né? E diante desse cenário, um investidor importante lá nos Estados Unidos, o Mark Mobius, ele recomendou para as pessoas comprarem o metal agora, né? Ele disse que deve subir muito rápido e fica como um alerta de que
a situação está tensa no cenário internacional. E aí o pessoal, né, pensa, mas o ouro é uma fonte extremamente segura, né? A gente, se deixar reserva em ouro, não vai ter nenhum tipo de problema. Aí que entra o grande detalhe, porque essa crise que a gente está vivendo agora, é uma crise econômica que está agora se desenhando, se avolumando, essa crise está sendo muito comparada com a crise de 29, né, que aconteceu nos Estados Unidos. Talvez uma crise ainda mais intensa que a crise de 29. Mas a gente não pode esquecer que em 1933, tem muito tempo, mas foi num cenário parecido, o presidente Franklin Delano Roosevelt, ele assinou a Ordem Executiva 6102, que simplesmente transformou numa situação ilegal os americanos possuírem barras de ouro. Na prática, o que aconteceu foi que o governo confiscou o ouro dos cidadãos americanos, dando ali um valor bem abaixo do que valia naquela época, tá? Antes dessa ordem de 1933, com 20 dólares, né, uma nota de 20 dólares equivalia exatamente a uma moeda de ouro com um peso de 1 onça, né? Então, tinha essa equivalência, né? 20 dólares equivalia a 1 onça de ouro. E antes do Federal Reserve Act, né, o ato que instituiu o Banco Central Americano, de 1914, era exatamente essa proporção, 20 dólares, uma moedinha de ouro de 1 onça. Mas aí, após essa ordem executiva 6102, as notas de 20 dólares não foram mais autorizadas a serem trocadas por ouro. A pessoa não podia mais fazer esse tipo de troca, tá? E, além disso, as pessoas deixaram de ter oportunidade de ter, né, na sua posse o ouro, e também foram impedidos de fazer comércio ou poupança, né, apenas como joias ou moedas de coleção. E aí, um ano depois de fazer com que o ouro, enquanto moeda de uso pessoal, isso se tornou ilegal, né, o presidente Franklin Delano Roosevelt, ele fez uma mudança na avaliação do ouro, e aí passando de 20 dólares e 67 para 35 dólares, né? Segundo o chamado Gold Reserve Act. E essa lei também exigia que todo o ouro simplesmente fosse entregue ao Tesouro Americano. E aí, né, o dólar foi perdendo valor diante do ouro, né, passando de 20 dólares para 1 onça, para 34 dólares para completar 1 onça, e depois o negócio foi só piorando, na década de 70 também, passou para 850 dólares para 1 onça e depois para 1.500 dólares para 1 onça. Agora a gente já está em quase 2.000 dólares para 1 onça. Isso é um sinal de que as pessoas não estão confiando que a economia está numa melhora e que as pessoas estão preocupadas com uma possível crise chegando, tá? Alguns analistas têm falado que a emissão contínua de dólares nos Estados Unidos pode fazer com que o dólar simplesmente perca o seu valor, porque fica muito dólar em circulação, e alguns apontam para a possibilidade de que o dólar seja substituído pelo tal do Fed Coin, que é uma criptomoeda do Banco Central Americano, tá? Desde muito tempo o Banco Central Americano, o Federal Reserve, tem mostrado ali um plano de ter uma criptomoeda própria que substituiria o dólar em espécie, tá? E hoje a gente já sabe que isso está sendo apresentado ao público. O nome dessa moeda é Fedcoin, que seria uma moeda digital, porém, ao contrário do Bitcoin e das outras moedas de blockchain, seria uma moeda centralizada. Isso traz ali uma grande preocupação, uma vez que especialistas dizem que essa centralização pode trazer problemas não só de privacidade, mas também colocar um risco de que aquilo seja bloqueado de repente, né? O economista, por exemplo, Robert Wenzel, ele diz o seguinte: uma moeda, abre aspas, uma moeda digital criada pelo Fed poderia ser um dos passos mais perigosos tomados por uma agência do governo. Colocaria nas mãos do governo a possibilidade de criar uma moeda digital com a capacidade de rastrear todas as transações em uma economia e proibir transações por algum motivo. Em termos de liberdade individual no futuro, isso seria um pesadelo, tá? Então, pessoal,
a oposição ao presidente Donald Trump e a oposição ao presidente Bolsonaro aqui no Brasil, o pessoal já usou todas as cartas que tinham na mão, agora eles estão indo para o tudo ou nada. Se lá nos Estados Unidos eles conseguiram implementar uma convulsão social tão grande quanto a gente está vendo aqui com esses dados da criminalidade aumentando, do caos social, dos tiroteios, mortes, se a gente está vendo isso lá na América, que é chamada, né, pelos pais fundadores de The Land of the Free and the Home of the Brave, né, a terra dos livres e o lar dos corajosos, se lá, né, com todo o avanço ali, está acontecendo isso, imagina aqui no Brasil, tá? Isso mostra que lá a doutrinação socialista, né, a influência dessa visão de mundo de esquerda estava muito mais avançada do que a gente imaginava. Agora imagina aqui no Brasil, né, que a gente sabe de todo esse aparelhamento estatal, né, aparelhamento midiático também, como isso é difícil, tá? A gente tem que ficar muito de olho para que essa convulsão social não seja instaurada aqui no Brasil. Lá a gente teve um evento catalisador, né, que desencadeou esses movimentos. Teve aquele incidente lá com o policial que acabou levando a óbito ali um americano, e isso foi o motivo para que a convulsão social se instaurasse. Deus queira que aqui no Brasil a gente não tenha um motivo dessa natureza. Eles já tentaram criar um tipo de comoção, mas não funcionou. Então, temos que ficar de olho aí sobre uma recorrência dessa estratégia ou sobre uma nova estratégia a ser implementada. Tá certo? Pessoal, um excelente dia para vocês. Fiquem com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Fica o convite aí para você se tornar membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo do Direto do Bunker, e também o convite para você visitar a nossa livraria Daniel Lopes, onde você tem até essa quarta-feira uma lista de 7 livros que eu separei com desconto especialíssimo e que vão fazer você entender muito melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje. Você tem livros como Introdução à Nova Ordem Mundial, O Brasil e a Nova Ordem Mundial. Você tem também o Manual Politicamente Incorreto do Comunismo e também o Comunista Exposto. Vários livros que vão ajudá-la a ter uma visão muito mais aprofundada e afiada daquilo que está acontecendo hoje ao nosso redor, tá bom? Um abraço, tenha um excelente dia, fique com Deus, valeu!